Espírito Santo naquele mesmo dia. E elas tiveram uma experiência assim com Jesus maravilhosa, uma experiência de intimidade com o Senhor Jesus. Isso tem durado por anos, muitos anos. E bendito seja o nome do Senhor Jesus. Elas se tornaram depois pastoras para a glória de Jesus, adoradoras, elas gostam de louvar a Deus, de cantar. Quando nós éramos mais novos, a gente dizia, vamos cantar 3 cânticos. Eu conheci o pastor Laranjeira, já estou emendando para falar do pastor Laranjeira. O pastor Fábio já falou, ele mandou um abraço para os irmãos, hoje à tarde falei com ele. E ele vai estar aqui, você que não conhece, vem irmão, é um pastor, assim, é uma bênção. Há muitos anos, eu conheci ele aqui em Bauru, né? Ele estava aqui em Bauru e há muitos anos nós conhecemos. Ele completou 85 anos, mais de 60 anos de casamento com a dona Amélia. Ele foi uma bênção na vida dos meus pais. Eu lembro como se fosse hoje. Ele foi na casa do meu pai e da minha mãe, aqui em Bauru. E meu pai era um homem assim, muito sério e muito íntegro, né? E ele não expressava emoções. Por isso que às vezes eu penso, me ajuda a expressar emoções, Jesus, que eu sou meio, só o Espírito Santo mesmo, né? E eu vi meu pai chorando quando o pastor Laranjeira orou por ele, deu um abraço nele, e eu vi meu pai falando assim, o Senhor, eu vejo Jesus em você, no Senhor, falando para o pastor Laranjeira, eu vejo Jesus em você, que ele foi um dos maiores presentes. Você está vendo que eu só sei falar de Jesus, irmão? Eu só sei falar de Jesus, né? Então, eu vou falar das minhas irmãs, eu lembro de Jesus. Vou falar do meu pai, eu lembro de Jesus. Vou falar do pastor Laranjeira, eu lembro de Jesus. Eu entro aqui, eu lembro de Jesus. Eu passo ali onde tinha um campo de futebol, não tem mais. Eu lembro que eu jogava bola, mas aí eu lembro de Jesus, que Jesus me salvou, mudou a minha vida. Então, Jesus é tudo para nós, Jesus é maravilhoso, amém? Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, o Evangelho, ele nos transforma. O Evangelho, ele veio, irmãos, diz a palavra em 2 versículos, em Efésios e também em Gálatas, que o Evangelho, Cristo veio, porque o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Cristo, diz que ele veio na plenitude dos tempos. Sabe o que é isso? Os céus e a terra, toda a história da humanidade, ela vai convergir em Cristo Jesus, na cruz e na ressurreição. Hoje nós estamos falando do Evangelho, nós não estamos falando de uma religião chamada cristã, nós estamos falando de um homem, o Verbo de Deus, que ele derramou o sangue dele, que escorreu por uma cruz e tocou essa terra. E aquele sangue derramado e a ressurreição no 3º dia aconteceu na plenitude dos tempos, das eras, dos séculos. Por isso que Jesus, ele é simplesmente, ele é tudo. Ele é tudo para nós. Aleluia. E nós estamos aqui para adorá-lo, para glorificar o seu santo nome. Eu acho que eu falei tudo o que tinha que falar. Quero pedir perdão aos irmãos, porque eu sei que o púlpito é para pregar a palavra de Deus. Ontem eu orei um tempão, até na estrada, orei, Jesus, não deixa eu ficar falando sentimento, não deu nada certo. Depois fui dormindo, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Fiquei falando do futebol, fiquei falando, meu Deus, mas Jesus é bom. Mas eu preguei a palavra, né, irmãos? Preguei a palavra do Senhor. Então vamos para a palavra de Deus, por favor, se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, apóstolo, no capítulo 3. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, João capítulo 3. Obrigado aos pastores, à liderança dessa igreja, por nos receber com tanto amor. A Keide, ela se preocupou até, eu tenho algumas coisas que eu não posso comer, né? Até o pastor Fábio citou ontem o Paulo, que Paulo tinha um espinho na carne, para não se ensoberbecer. Imagina, irmão,
Se Paulo tinha que ter um espinho na carne para não se ensoberbecer, imagine nós, né? Por isso que eu não tenho um espinho na carne, tenho um monte. Eu não posso comer nada de leite, eu não posso comer nada com lactose, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Aí tem gente que pensa que eu sou chato, não é porque eu sou chato não, se eu comer eu passo mal. Falei, Jesus, eu sou ruim, hein? Eu tenho um monte de espinho na carne. Se eu comer essas coisas, Jesus, tem misericórdia de mim. Meu Deus, mas Jesus é bom, né? Então eu queria agradecer até isso, a Kate se preocupou com isso. A Kelly fez um pão lá, um pão que usa leite, ela colocou água no lugar, ficou ótimo, tudo maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 3. Nós estamos ministrando sobre o Evangelho de Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 1 a 8. Senhor, muito obrigado por essa honra. Obrigado por abrirmos a sua palavra. Obrigado porque somos uma nova criatura. Obrigado porque os céus estão sobre esse lugar. Obrigado porque tu estás aqui. Obrigado porque o Espírito Santo habita em nós, a igreja. Obrigado porque nós não merecemos, é a pura graça do Senhor, mas nós somos a sua igreja. Obrigado porque há 26 anos o Senhor tem estado diariamente sustentando essa casa. O Senhor tem estado aqui todos os dias. Obrigado pela sua paciência conosco. Obrigado, Senhor. Tu sabes que é verdade que eu te digo, nós não merecíamos. Ó Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço pela ceia do Senhor. Todos os meses o Senhor tem vindo aqui no partir do pão e no beber do cálice. E nós nos lembramos do teu sangue derramado por nós, que nos sustenta, que nos tornou filhos. Obrigado, Pai, porque hoje nós podemos chamar de Abba, de Pai amado. Obrigado, Senhor. Oro para que esse evangelho se torne mais vívido, se torne mais claro para cada um de nós aqui, Senhor. Não somente para nós, mas que nós possamos levá-lo àqueles que precisam. Abençoa esse bairro, abençoa essa cidade. Tu és o Senhor dessa cidade. Eu sou grato a Ti, Jesus, que o Senhor veio nessa cidade me alcançar. O Senhor entrou dentro de um culto como esse num domingo à noite, me deu novo nascimento. Agora, Jesus, eu vou ler essa palavra, que um dia o Senhor usou um pastor para trazer para o meu coração, que eu consiga pregar, falar sobre ela em nome de Jesus. Amém, Pai. João 3, versos 1 a 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou principais dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, Rabi quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. E ele colocou vós aqui, que ele não estava falando só para Nicodemos, mas para quem Nicodemos representava, todos os judeus. Não te maravilhes de eu te ter dito, Nicodemos,
é necessário que vocês, todos vocês, judeus, nasçam de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. É muito importante, irmãos, lermos principalmente o Novo Testamento todos os anos, porque o verso 16, que é muito conhecido, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, durante alguns anos, eu sabia decorar esse verso, João 3,16, eu sabia que Jesus tinha falado isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Durante alguns anos, eu conheci esse versículo, decorei esse versículo, já conhecia Jesus, eu conhecia a história de Nicodemos, mas eu não associava uma coisa a outra, porque se você for reparar no texto, por isso que é importante lermos a Bíblia, lemos principalmente o Novo Testamento, porque Jesus ele está no mesmo assunto, ele está falando com a mesma pessoa, com Nicodemos, ele não está falando com uma pessoa que não conhece nada do cristianismo, do evangelho, nada do judaísmo, ele está falando com o doutor da lei, o principal dos judeus, um grande líder, um conhecedor da Torá, um conhecedor das Escrituras, um profundo conhecedor das Escrituras. E Jesus não mudou de assunto, ele está na mesma conversa. E ele falou essa coisa tão séria para aquele líder judeu, ele falou, vocês, ele se referindo a líderes judeus, vocês precisam, é necessário, não te admires de eu dizer a vocês que vocês precisam nascer de novo. Vocês têm que nascer de novo. E essa mensagem foi a mensagem que transformou a minha vida, né? O Evangelho de Cristo Jesus. Quando num domingo à noite, eu ouvi essa palavra, Deus usou um pastor, ele pregou sobre o novo nascimento, e eu entreguei minha vida a Jesus e nasci de novo. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza, uma natureza espiritual, João 1,12, né? Evangelho de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam a Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, Deus nos dá, através da obra da cruz do Evangelho, Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos uma nova natureza, uma natureza espiritual. Quando o Senhor Jesus, Ele disse para Nicodemos, ele estava interessado no Evangelho. Depois você vai ver mais para frente que Nicodemos se tornou um discípulo de Cristo Jesus. Aqui ele estava ainda, ele foi à noite, ele ainda não queria se expor, mas ele já estava assim, sendo atraído a Jesus, a conhecer a Cristo Jesus. E ele era um líder, ele ia ter que renunciar muitas coisas na vida dele. Na verdade, ele tem que renunciar toda uma religiosidade profunda. Não existe, irmãos, religião, em termos de religião, uma religião mais bem produzida, porque ela veio do próprio Deus, que é o judaísmo. Depois do judaísmo, é o cristianismo de Cristo, que é Cristo Jesus que veio. Todos os discípulos do Senhor Jesus, todos eles eram judeus. Eles nasceram de novo, eles conheceram a Cristo Jesus. E até hoje o judaísmo ele é encantador. Você ouve toda semana falar sobre Israel. Desde que eu era adolescente, o jornal ainda era de papel. Toda semana se falava dos hebreus. Toda semana se fala de Israel e continua isso até hoje. E é um relógio. Na década de 90 aconteceu mais ou menos o que está acontecendo esse mês agora, né? Quando o Trump vai lá e leva
uma certa paz, e a gente fica ligado, é um relógio. Israel é um relógio, mas nós não sabemos se já é o fim ou não, mas o que nós sabemos é que a religião judaica, ela foi estabelecida debaixo de revelação. É um povo onde Deus revelou a eles o Antigo Testamento, e todos os escritores do Novo Testamento, com exceção de Lucas, todos eram judeus, os discípulos de Cristo Jesus. Então você imagina o peso de tradição, o peso de sabedoria que Nicodemos carregava. E o Senhor Jesus, o verbo de Deus, está em João capítulo 1, diz que Ele é o verbo, aleluia. Ele é a palavra, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, quer dizer, o próprio Deus se tornou um homem, e vimos a sua glória, e Ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Tudo que você precisa para poder se tornar um cidadão do céu. A graça de Deus para poder ser salvo, que só é salvo pela graça, e a verdade que nos liberta dos nossos erros, das nossas falhas. E Ele veio assim. E Jesus, como Filho de Deus, Ele não se constrange de olhar para aquele líder, um principal dos líderes judeus, e dizer para ele, primeiro ele diz assim: quem não nascer do alto, porque no grego essa palavra, aí no versículo 3, quem não nascer de novo, no grego é nascer do alto. A palavra original aqui é nascer do alto, nascer de Deus. Então Jesus está dizendo para ele assim, Nicodemos, ele acreditava que a religião que ele servia era uma religião que tinha vindo do alto. Eles acreditavam que a religião que ele servia era revelada por Deus. E ele sabia, ele já estava percebendo que Jesus, ele tinha falado no versículo 2, nós sabemos, ele falou nós sabemos, quer dizer, que ele já tinha conversado com outros, ele falou eu sei. Ele disse no verso 2, Rabi, nós sabemos. Jesus, ele não tinha se formado rabi, mas ele foi chamado aqui de rabino. Nós sabemos, quer dizer, nós nos reunimos, nós temos a religião revelada por Deus, nós temos os 10 mandamentos, tudo isso Nicodemos está expressando isso para Jesus, está dizendo, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, você é de Deus, nós reconhecemos que você é de Deus, os sinais, os milagres que tu estás fazendo, só pode ser de Deus. Mas ele não imaginava que Jesus não era só um profeta, não era só um rabi, Jesus era muito mais do que isso. E Jesus não se constrange com nada disso. Como verbo, como filho de Deus, Jesus ele já vai logo falando, Nicodemos, na verdade, sem rodeios, ele já foi falando, na verdade, Nicodemos, você que está numa religião maravilhosa, de onde nós recebemos as Escrituras, de onde Jesus com 12 anos, ele ia ao templo, ele sabia praticamente de cor a Torá, ele conversava com esses doutores da lei, ele debatia com eles a Torá, a palavra de Deus, as Escrituras, e Jesus está falando assim para ele, Nicodemos, na verdade, Nicodemos, você sabe que aquilo que vem do alto transforma. Você, Nicodemos, pertence a uma religião que recebeu os 10 mandamentos do alto, lá em cima do monte. Vocês honram Moisés. Tudo isso é muito importante. E Nicodemos não sabia que quem estava ali era o Jesus que falou com Moisés lá no monte. Era o cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. Que Jesus era cada um daqueles cordeiros, representado naqueles cordeiros, que durante séculos os judeus, eles ofereciam a Deus, porque o próprio Deus do alto tinha revelado para eles, é assim que vocês vão fazer. Eles vinham de uma tradição, de um tabernáculo de Moisés, depois do tabernáculo de Davi, depois o templo de Salomão, eles vinham de uma tradição muito linda, uma religião revelada por Deus. O tabernáculo de Moisés, ele é impressionante,
desde as estacas, as cores, tudo apontava para o Messias, para Cristo. De repente o Senhor Jesus vem e ele fala para aquele homem, ele fala assim: Nicodemos, eu preciso dizer uma coisa para você. Você tem que nascer do alto. Você precisa nascer do alto. Se você nascer do alto, você verá o reino de Deus. Quer dizer, Nicodemos, com toda a sua experiência religiosa, com toda a sua honestidade, porque tinha fariseus lá que Jesus batia de frente com eles. Jesus, Mateus 23, você vai ter um capítulo falando dos fariseus desonestos, dos fariseus que faziam coisas erradas. Nicodemos não. Nicodemos era um grande líder religioso, um homem honesto, íntegro no que ele fazia. E o Senhor Jesus, primeiro ele fala: Nicodemos, se você não nascer do alto, você não verá o reino. Nicodemos entra no assunto que não tinha nada a ver, mas como pode alguém nascer sendo velho? Jesus fala: Nicodemos, se você não nascer da água, da palavra e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Você precisa nascer do alto. Então o Evangelho de Cristo, ele é tão maravilhoso, tudo converge para a cruz, irmão. A sua vida, a sua família, a minha família, nós dependemos completamente da obra da cruz e da ressurreição. Cada pessoa dessa cidade, cada pessoa que você conhece, precisa conhecer aquele que veio do alto, precisa conhecer a Jesus. E eu queria um pouco além, porque quando nós nascemos de novo, nós precisamos nos acostumar com essa nova vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, ontem nós falamos sobre Romanos, ele que escreveu Romanos. Ele era Saulo, conheceu a Cristo Jesus no caminho de Damasco, nasceu de novo. Não conheço todos que estão aqui, mas com certeza a maioria aqui já conhece a Cristo, ou todos, já nasceu de novo. Mas Paulo, ele passou 3 anos conhecendo o Evangelho, conhecendo a obra da cruz, aprendendo que não basta só nascer de novo. É necessário nós nascermos de novo, mas é necessário nós aprendermos como se vive nascido de novo. Uma coisa é eu receber o Evangelho, graças a Deus, e nascer de novo, que é a maior bênção de todas. Se nós nascemos de novo, nós já vemos o reino, amém? Já entramos no reino, amém? Já entramos no reino de Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ele não disse vai ao Pai. Você não vai ao reino quando você for para o céu. Você já entrou no reino. Você já veio ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. O Pai está aqui hoje. Hoje você não conhece Deus só de ouvir falar. Hoje Ele se tornou seu Pai. Você veio ao Pai. Jesus se tornou teu Salvador. E Ele falou para os seus discípulos, Ele disse para nós: agora o reino dos céus, Ele disse, está próximo. Depois Ele disse no mesmo Evangelho: o reino dos céus já chegou. Então está próximo, mas já chegou. E daqui a pouquinho fica mais próximo ainda. Primeiro Ele diz: o reino está próximo. Depois Ele falou: o reino já chegou. Depois Ele chega para os seus discípulos e fala assim: o reino de Deus está dentro de vocês. Aleluia. O reino de Deus está dentro de vocês. O Espírito Santo vai morar dentro de vocês. Vocês vão se tornar pessoas transformadas. O Evangelho vai mudar a história de vocês, o dia a dia de vocês. A sua oração vai mudar. A sua oração vai deixar de ser apenas uma oração decorada. A sua oração vai se tornar intimidade com Deus. O Evangelho vai mudar você por dentro.
O Evangelho vai entrar dentro de você. O Evangelho vai mudar a sua maneira de ver os princípios religiosos. Você sabe que todo mundo diz que a religião é boa. Quando nós dizemos, irmãos, que a religião é boa, as pessoas dizem de forma geral, é porque toda religião tem princípios bons. Toda religião tem princípios bons, não tem uma religião que não tenha princípios ruins. Se você for ver as religiões orientais, budismo, hinduísmo, as maiores lá do Oriente, você vai ver que tem princípios milenares, coisas muito interessantes. Tem princípios bons, o cristianismo tem princípios bons, o judaísmo tem princípios. Então toda religião tem bom comportamento. Por isso que as pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo, elas dizem que bom você ter uma religião, porque a religião ajuda as pessoas, educa as pessoas, a religião torna as pessoas melhores comportadas. Toda religião ensina sobre ética, sobre o que é verdade, sobre o que é mentira, sobre não roubar. Toda religião ensina, não é só o Evangelho. Mas o Senhor Jesus, Ele veio, Ele teve que morrer numa cruz e ressuscitar, para que o Evangelho dEle se tornasse dentro de nós uma mudança espiritual. Ele mudou a sua natureza. Ele fez de você um filho de Deus. Ele escreveu o seu nome num livro lá no céu chamado Livro da Vida. Ele te deu uma identidade sem mudar a sua identidade antiga. Ele não mudou a sua identidade, Ele transforma a sua identidade. Ele te respeita. Ele esperou você tomar uma decisão. Eu fui criado dentro da igreja, desde criança. E Ele foi falando comigo. Ele me respeitou, Ele respeitou a minha liberdade de tomar uma decisão por Ele. E quando eu tomei a minha decisão por Ele, o Evangelho de Cristo entrou dentro de nós. Então o Evangelho, ele não pode ser só a porta de entrada. Ontem eu falei sobre a porta de entrada. O Evangelho não pode ser só a sua porta de entrada no reino de Deus. O Evangelho tem que ser a sua vida. O Evangelho tem que ser a sua oração diária, tem que ser a nossa oração diária. O Evangelho do Senhor tem que tocar cada área da nossa existência, cada área da nossa vida. Quando o Evangelho do Senhor, ele começa a tocar cada área da nossa vida, você pode ter certeza, você vai ter uma alegria que você nunca teve na sua vida. Há duas grandes alegrias que um filho de Deus pode ter, as duas maiores, tem muitas, mas as duas maiores alegrias, primeiro quando você nasce de novo, aleluia, você nasce de novo. Pastor, mas é possível ter uma alegria maior do que nascer de novo? Tem. E interessante que Davi no Antigo Testamento ele recebeu essas duas. Sabia que ninguém, irmão, nem no Antigo Testamento, ninguém conhece a Cristo por leis, por regulamentos. Você só conhece a Deus através do novo nascimento. Davi disse assim no Salmo 63, a tua graça é melhor do que a vida. Davi conheceu isso, não na dimensão do Novo Testamento, mas ele conheceu o Senhor. E Davi, ele recebeu essa alegria, a tal ponto que no Salmo 51, quando ele pecou, ele disse, não retires de mim a alegria da tua salvação. É o que mais ele desejava, ele não pediu, ele só queria isso. Não retires de mim a alegria da tua salvação. Mas lá no Salmo 16, ele descobriu, irmãos, o dia que eu descobri isso, porque eu estava maravilhado com Jesus, quando eu nasci de novo, eu fiquei fascinado por Jesus. Tem até um hino que fala, extasiado, eu fiquei assim extasiado por Jesus. E eu pensei, será que existe alguma coisa melhor do que isso? Aí eu vi que Davi descobriu, e Jesus falou comigo. Davi descobriu no Salmo 16, ele falou assim, na sua presença tem plenitude de alegria. Aleluia. Ele não está dizendo que você não pode ter outras alegrias. Eu continuei gostando de futebol, até hoje eu gosto.
Ele não vai privar você das suas alegrias. Algumas Ele vai tirar de você, se não forem compatíveis, se não concordar com a palavra dEle. Mas Ele pode te dar, além da alegria da salvação, que já é algo tão glorioso, Ele nos dar essa alegria de diariamente estar na presença dEle, conversar com Ele, cantar para Ele, todos os dias. Irmão, falar com Jesus todos os dias, ouvir Jesus todos os dias. Irmãos, Ele é o próprio Evangelho. A plenitude dos tempos se cumpriu sobre Ele, sobre a pessoa dEle, sobre a pessoa de Jesus. Você vai ver que Jesus mudou tudo. Jesus mudou a forma de oração. Ele ora em cima do monte, mas Moisés já orava em cima do monte, só que ele ora na planície. Ele fez um sermão em cima do monte, mas ele fez um sermão também na planície. Só que ele ora dentro da casa. Ele vai ensinar na sinagoga, ele ora dentro da sinagoga. A sinagoga onde não tem milagre, 18 anos uma mulher enferma, mas ele entra lá dentro e ele faz um milagre lá dentro da sinagoga. Mas ele ora dentro de casa, ele cura até a sogra de Pedro. Jesus, ele ora na rua. Jesus, ele ora entrando em Jericó. Jesus salva um homem chamado Zaqueu, um pecador daqueles terríveis que nenhum de nós ia nem orar. Pelo contrário, eu acho que nós íamos orar para ele morrer. Tem crente orando para alguém morrer aí no Brasil, você sabe, né? Irmãos, semana passada nós estamos fazendo uma campanha de oração, porque eu sou ovelha de Jesus, né? Então, chega alguns dias na vida da falecida, vamos fazer uma campanha, porque nós estamos precisando, graça de Deus. Jesus do céu. Irmãos, Deus tem que ter misericórdia de nós no Brasil. Jesus está trazendo um avivamento em São Paulo. Você crê em nome de Jesus? No estado de São Paulo, Jesus está trazendo um avivamento aqui no estado de São Paulo, irmão. E esse avivamento vai tomar a nossa nação em nome de Jesus Cristo, amém? Continue orando pelo Brasil, continue orando pela nossa nação. Mas você pode escrever, tem um avivamento aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de Bauru, nas cidades desse estado. Deus está fazendo algo diferente aqui nesse estado, e Ele vai expandir para toda essa nação em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava lá numa igreja muito abençoada, um pastor muito querido lá em São Paulo, e o pastor, ele falou no meio da pregação, um pastor muito cheio do Espírito Santo, muito humilde. Ele falou: irmãos, cuidado, irmãos, não fica orando não para ele morrer, irmãos. Você sabe o que eu estou falando, né? Não fica orando para ele morrer não, irmãos, senão nós vamos atrasar o avivamento. E meu Deus, e Jesus me levou naquela igreja ali. É o técnico de som que ajuda a gente lá, né? Ele me apresentou esse pastor. O dia que eu conheci esse pastor, eu falei, esse pastor é de Deus. Parece uma criança assim, né? Parece pastor Laranja, um homem cheio do Espírito Santo, temente a Deus. E ele lá pregando, falei: irmãos, cuidado, não fica orando para o homem. Ele é um profeta, esse pastor, não é brincadeira não. Cuidado, irmãos, não ore para o homem morrer, senão vai atrasar o avivamento. E do meu lado, assim, da seda, a gente voltou rindo do culto. Tinha uma senhora, uma moça, com uma filhinha de colo, irmão. A filhinha deve ter uns 6 anos, uns 7 anos. Criança é verdadeira, né, irmãos? E a menininha estava ouvindo, porque a pessoa cheia do Espírito Santo, né? Até a criança ouve. E a criança ali no colo, e a menininha falou assim, criança é espontânea demais. E o pastor falou: irmãos, não ora para ele morrer não. A menininha falou para a mãe, se ia ouvir, né? Nós já oramos várias vezes lá na escola, mãe. Para ele morrer. Até a criança está orando para o camarada morrer. Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia de nós. O mundo só Jesus, né, irmãos? Ainda bem que a gente está na igreja e tem Jesus, né, para alegrar a gente. Então, irmãos, é isso. A presença de Deus traz alegria para a gente, amém? Para a gente suportar essas coisas. Então, o Evangelho, ele vai transformar as pessoas que estão, infelizmente, com rebeldia, mas também vai ajudar aquelas que estão com revolta. Porque ficar revoltado hoje, irmão, é só ser um homem natural. É só ficar olhando as notícias, qualquer um de nós a gente fica revoltado. É muita injustiça,
é muita maldade, é muita coisa ruim. Então você tem que andar no Espírito 24 horas, você tem que andar no Evangelho. Esse mês está sendo um bálsamo para mim, porque ele falou para eu falar do Evangelho. Tem coisa melhor do que você falar do Evangelho. Então o Evangelho vai transformar tudo na nossa vida, amém? E você vai orar, porque o Evangelho que transformou você vai transformar aquela pessoa que você conhece, que por algum momento... Meu Deus, já passei 2 vezes do horário aqui, pastor, perdão, já vou devolver a palavra. Ah, Jesus, tem misericórdia. Está bom demais aqui, irmãos. Aqui é a casa de Deus, amém? Irmãos, que bênção. Então esse mês nós estamos... O que eu estava falando? Do Evangelho, amém. Então o Evangelho transforma a nossa vida. E a gente vê assim, quantos nós entramos esses últimos 4, 5 anos nesse mundo virtual, né? Tantas coisas, e tantas pessoas assim, a gente levando tantos sustos, tantas assim, pessoas desviadas do Evangelho, pessoas que dão cada susto na gente assim, meu Deus, né? E algumas pessoas que a gente achava que era uma besta, de repente está com rebeldia. Rebeldia não é revolta. Rebeldia é se levantar contra Deus, né? Mas tem muitas pessoas que estão com revolta. Revolta, infelizmente, é quase normal. Tem que clamar a Deus, pedir para Deus curar corações. Não tem pessoas que estão fora da igreja só por rebeldia. Tem pessoas que estão fora da igreja por causa de revolta. Revolta por causa de líderes. Porque hoje, graças a Deus, tudo que é abalável está sendo abalado. Hebreus capítulo 12 fala isso. E a única coisa que não se abala é o Evangelho, aleluia. É Jesus, o Evangelho não se abala, irmãos. Alguém chegou e falou assim, como você consegue continuar orando tantos anos, e desde os 18 anos, 16, 17, firme com Jesus, sendo fiel ao Senhor? É o Evangelho de Jesus, não somos nós, é Ele. Porque tudo que é abalável, Ele está permitindo ser abalado, para que a gente não fique confiando em nada a não ser no Senhor. Glória a Deus. E de repente você está... não só triste, mas profundamente triste, às vezes por uma pessoa querida que você ama, um familiar seu, alguém que de repente foi atingido por revolta, e às vezes há muitos motivos para se revoltar hoje em dia, não são poucos, citei um aqui. Então, você às vezes conhece pessoas queridas assim, continue crendo no Evangelho, porque o Evangelho, ele tem o poder de transformar tanto aquele que está debaixo de rebeldia, como aquele que está também debaixo de revolta. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E o Evangelho vai transformar, o Evangelho vai mudar. Nós temos que fazer é continuar vivendo o Evangelho, não só pregando, mas vivendo o Evangelho de Cristo. Então, se você vive hoje, graças a Deus, antes, todos nós vivíamos em um mundo só, o mundo natural. Nicodemos, ele conhecia a religião, mas ele estava no mundo natural. Você estava no mundo natural. E o mundo natural é um lugar muito, muito escorregadio hoje em dia. Mas você tem 2 mundos para você viver. O Evangelho convergiu o mundo espiritual com o mundo natural. Hoje você, graças a Deus, não vive mais só no mundo natural. O Senhor Jesus, ele estava no mundo espiritual, ele era o Verbo. Mas o Verbo se fez carne, glória a Jesus. O Verbo se tornou um homem, amém? O Verbo se tornou um Salvador, um homem como eu e você, de carne e osso. O mundo espiritual entrou no mundo natural. Então você que vive no mundo natural, hoje, você tem um homem nesse mundo natural que ressuscitou, chamado Jesus. Ele é mais do que vencedor, ele é vitorioso sobre esse mundo natural. Pelo sangue dele, ele já venceu todo o mundo natural. Não tem nada nessa terra que Jesus não tenha tocado, não tenha vencido. Colossenses 1 diz que pelo sangue da sua cruz, ele já reconciliou consigo mesmo todas as coisas que estão na terra e que também estão nos céus. Ele veio lá dos céus, ele trouxe do mundo espiritual a verdade, porque ele é o Filho de Deus, ele é 100% homem, mundo natural, mas ele é 100% Deus, mundo espiritual. E você, irmão, um dia ou outro vai estar em contato com esses 2 mundos. Você vai estar em contato com o mundo natural, só se for ateu que não crê no mundo espiritual.
Mas o mundo natural você está em contato todo dia. E no mundo espiritual, se você tem um pouquinho de fé, você está em contato com ele todo dia. Como é que você vai se garantir no mundo espiritual se você não vê? Se você sente, se você tem visões, tem sonhos, existem espíritos. No espiritualismo existem espíritos. No catolicismo existem mistérios, existem sinais, existem imagens que fazem milagres. No budismo existem coisas espirituais, existem experiências espirituais. Você vai encontrar hoje pessoas aí no Brasil, através das redes sociais, tendo experiências com chás, experiências com religiões místicas, pessoas que têm experiência no mundo espiritual. Então, como é que você vai conseguir saber se você pode, no mundo natural, confiar em alguém, nesse mundo natural que está cada dia mais cheio de enganos? Como que você vai confiar nesse mundo natural e ao mesmo tempo vai ter certeza no mundo espiritual e vai se lançar no mundo espiritual? Mas pelo sangue da sua cruz, ele fez a paz. Ele disse, está escrito isso em Colossenses, ele não deu só a paz, ele disse, a minha paz eu te deixo. Mas em Colossenses 1 está escrito assim, pelo sangue da sua cruz, ele fez a paz para você. E ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas que estão na terra e que estão nos céus. Tem alguma coisa no mundo natural hoje que você está em dúvida, que você ainda não conhece? Fale com ele. Ele conhece tudo. Você tem ouvido algum médico? Eu tenho. Eu gosto de ouvir vídeos de médicos, psicólogos, psiquiatras. Mas tem alguma coisa desse mundo natural que você ainda não entendeu, você está meio em dúvida? Fale com ele. Ele é o Senhor do mundo natural. Ele veio aqui. Ele convergiu todo o mundo natural, está nas mãos dele. Você sabe que quem estava dominando esse mundo nosso aqui da terra, não a terra, mas o mundo. O mundo não é a terra, irmãos. Não é, pastor? Não. Em Isaías capítulo 6, os anjos viram que a terra, santo, santo, santo é o nome do Senhor, a terra está cheia da sua glória. A terra é uma maravilha, está cheia da glória de Deus. Mas o mundo jaz no maligno. E você tem que vigiar. Eu estou terminando, vou entregar a palavra para o pastor. Mas você precisa crer em Jesus de todo o seu coração, falar com Ele todo dia, conhecê-lo pela palavra de Deus e falar com o Espírito Santo. Então tem alguma coisa nesse mundo natural, irmão, só no YouTube tem 10 milhões de vídeos. E a gente está assim com muita sede, inteligência artificial, a gente quer aprender, a gente quer aprender. Tem alguma coisa que você ainda não sabe? Fale com Jesus. Fale com Ele. Ele disse, o príncipe desse mundo já está julgado. Só que Satanás, ele é a antiga serpente, só que agora ele não é a serpente, ele é a antiga serpente. Hoje ele é um dragão. Você sabe que na simbologia, um dragão é muito pior do que uma serpente. Lá ele era serpente. Hoje o Satanás que você encontra por aí no mundo virtual ou no mundo natural, hoje não é mais só uma serpentezinha não. Hoje ele é o dragão. E além disso, ele manda aí um tal de anticristo, né? A gente não sabe qual é, se é esse aí. Ah, Jesus. Eu só sei de uma coisa. Que ele falou assim, não vos assusteis. Amém? Se tiver pregador te assustando aí, corre dele, viu? Posso falar isso com segurança, que eu assisto culto toda quarta-feira aqui, vocês não têm um pregador que fica te assustando. Às vezes ele faz a gente rir. Não vos assusteis. É necessário acontecer essas coisas. Então você tem alguma dificuldade no mundo natural? Não, irmão, saia daqui feliz hoje.
Você conhece o Senhor do mundo natural. O príncipe desse mundo já foi julgado. O dragão, a antiga serpente, o mesmo Apocalipse que fala do dragão, pode ser que alguém ficou meio assustado. Meu Deus, pastor, então a antiga serpente agora é o dragão? É. Mas o mesmo Apocalipse fala assim, que nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não diz que nós vamos vencer, que nós já vencemos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você já venceu o dragão, irmão. Você já venceu, você não vai vencer, você já venceu em nome de Jesus Cristo. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? João disse, há muitos anticristos, naquela época ele falou, há muitos anticristos no mundo. Está escrito aí na Bíblia, é só ler aí. Mas maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas terminando, você tem alguma dúvida no mundo espiritual? Você tem alguma dúvida sobre o Evangelho? Ontem eu falei sobre o Evangelho. Você tem alguma dúvida ainda? De repente tem alguém que é novo. Você tem alguma dúvida no mundo espiritual? Se você tem alguma dúvida, é só falar com Ele. Ele é o Senhor do mundo espiritual. Ele conhece todos os anjos, todos os espíritos. Ele conhece tudo. Ele sabe todas as religiões. Ele sabe o que está certo, Ele sabe o que está errado. É só falar com Jesus. Eu vim aqui nesse aniversário da igreja, primeiro só para agradecer pelo aniversário dessa igreja, pela honra de poder estar aqui com vocês, de fazer parte dessa família. E vim aqui dizer isso para você também. Ande com Jesus diariamente, e nós vamos viver uma vida abundante na terra, João 10:10, e além disso uma vida eterna no céu, João 11:25. Amém? É João 10, João 11. Ele te dá vida abundante aqui na terra, tem coisa melhor do que vida abundante com Jesus, e te dá vida eterna nos céus. Glória a Deus. Então, se entregue a Jesus. Eu não estou pedindo para você deixar de ser de religião tal, não sei se tem alguém assim. Eu só estou falando para você, creia que Jesus é tudo para você. A minha esposa, ela passou por religiões, quando ela estava lá como mãe de santo, ela ajoelhou-se ali, dentro de um terreiro, dentro de uma casa de ídolos. Ela se ajoelhou e ela queria conhecer Deus. Ela estava cansada de religião. Ela se ajoelhou ali, ela começou a chorar, e ela fez uma oração muito simples. Ela falou assim, ela não se voltou a nenhuma daquelas imagens, ela simplesmente fechou os olhos e falou assim, Deus, se o Senhor existe, me mostra quem tu és. E depois eu já contei ontem, apresentaram Jesus para ela, e Jesus mudou a vida dela. Aleluia. E Jesus é o Senhor dos céus e da terra. Jesus já falou com você, Ele vai continuar falando. Abra o seu coração para Ele. Ele é maravilhoso, irmãos. Quando eu entrei aqui nesse culto hoje, porque eu creio no mundo espiritual. Quem crê no mundo espiritual aqui? Eu creio. Hoje eu estou até meio estranho, viu, irmãos? Porque eu já creio até mais no espiritual do que no natural. Mas não estou diferente, porque Paulo falou as coisas que a gente vê são passageiras, aquelas que a gente não vê são eternas. Aí quando você começa a ver coisas que você não vê, porque a fé é a certeza que a gente espera e crer no que é invisível. É invisível, mas é real, irmãos. Aleluia. Eu estava ali, fiquei tão maravilhado. Ontem eu vim aqui porque graças a Deus eu sou ovelha de Jesus, viu, irmãos? Eu falei, Jesus, posso passar para o pastor? Ontem eu preguei, irmão, eu queria orar, mas Jesus, deixa eu passar para o pastor. Aí eu devolvi o microfone para o pastor. Jesus, pode devolver. Pastor, mas o senhor fala assim com ele? Fala, é meu amigo. Amém? Talvez vou escandalizar alguém. Irmão, eu falo com ele o dia inteiro. Eu vou andando de carro, às vezes passa um cachorro assim que eu gosto. Eu falo, Jesus, olha que legal aquele cachorro. Tem alguém que vai se escandalizar comigo, mas e daí, né? Jesus me ama. Um dia eu estava na 23 de maio ou de março? De maio, 23 de maio, trânsito, né? Quem conhece lá. Eu estava na 23 de maio, indo para o encontro de pastores lá na Zona Sul. E eu adorando a Jesus no carro, abri a janela do carro, falando com Jesus. Eu vou falar umas coisas meio estranhas assim, que é bom, de repente alguém fala mal de mim.
Aqui não, é pela internet. Eu estava ali assim, né? Glória a Deus, Jesus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Irmão, 23 de maio, só carro para lá, carro para cá. Vem uma borboleta, vem e senta no meu ombro assim. E Jesus fala, eu te amo. Aleluia. Se não crer, não tem problema não, eu creio. Aí ontem pedi para o pastor orar, eu ajoelhei ele e falei, Jesus, fala comigo. Aí ajoelhei aqui, Jesus estava aqui, né? Você já sabe, né? Você não precisa ver para crer não, amém? Você precisa ver o mundo espiritual, se Ele quiser mostrar o mundo espiritual para você. E Jesus estava no meio da igreja, Ele está aqui hoje, em nome de Jesus, amém? E aí eu me ajoelhei aqui, os irmãos vieram aqui na frente, eu falei, eu vou ajoelhar aqui também, eu sou ovelha dele. A hora que eu ajoelhei, Jesus veio, Ele me serviu a ceia. Ele trouxe o pão, trouxe o vinho. Pastor, mas ontem não é dia de ceia. Então, mas Ele serviu a ceia para mim. Ele falou, eu te tirei dessa cidade, eu te levei. E agora eu vou continuar levando. Ele falou umas coisas pessoais aqui para mim. Porque Ele está no culto, irmãos. Amém? Você viu que ontem Ele falou numa cruz que entrou aqui? As irmãs cantando, fala Deus, fala Deus. Elas não sabiam que ia pregar sobre o Evangelho de Cristo. De repente entra a cruz. Mas a cruz vazia. Porque eu ia pregar sobre o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo não tem corpinho. O Evangelho de Cristo é cruz vazia. Aleluia. Jesus está aqui, irmãos. E Ele me mostrou hoje aqui um cálice. Um cálice de vinho. Vamos ficar em pé? Eu creio nisso. Eu falei, Jesus, o que é isso? Ele falou, é a minha alegria. É o Salmo 23, eu sou o bom pastor. Ele unge a nossa cabeça com óleo. Ele faz o nosso cálice transbordar. Eu queria pedir, por favor, pode pedir para a Keide cantar o louvor? Pedir para eles cantarem aquele hino que fala de Jesus. No princípio era esse hino que eles cantaram. Ó quão lindo esse nome é. Ó quão lindo esse nome é. Irmão, Jesus, Ele não é só a sua alegria, Ele transborda você de alegria. Ele quer transbordar o seu cálice. Ele sabe que você entrou aqui não só precisando de uma palavra que trouxesse correções para aquilo que você precisa crer, na sua forma de crer, mas Ele também é pastor que cura a alma. O Salmo 32 fala de pecado, mas o Salmo 23 fala de cura da alma, cura das emoções. E nós estamos precisando tanto, e o vinho novo está aqui hoje, irmãos. O vinho novo está aqui hoje. Você precisa desse vinho novo. Aleluia. Você é de Jesus, você ama Jesus. Então, nesse hino, deixa Ele falar com você. Por favor, não cante só, cante para Ele, você tem essa liberdade. Mas peça que Ele traga aí onde você está, esse vinho novo. Eu sei que tem pessoas aqui precisando, eu não sei quais, mas Ele mostrou esse cálice. Ele disse, meu filho, eu quero derramar esse cálice de alegria hoje. E eu quero encher o cálice de cada um aqui da minha alegria. Aleluia. Ele faz transbordar o nosso cálice, irmãos. Então deixa Ele tocar você. Você já viu o reino, você já entrou no reino. Então creia no que o reino faz na sua vida. Creia no que Ele está fazendo aqui agora na sua vida. Ele é real para você, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Ele pode te dar o que o mundo não pode te dar. Então vamos cantar para Ele. No início era essa palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti
se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Vai adorando o Senhor. Maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba